A verdade sobre a falta-se prosperidade. Autoestima e autoconfiança. A autoconfiança e a autoestima desempenham papéis fundamentais na capacidade de prosperar e alcançar o sucesso. Vamos explorar cada um desses conceitos mais detalhadamente. Autoconfiança. A autoconfiança é a crença em nossas próprias habilidades e capacidades. Quando somos autoconfiantes, sentimos que podemos lidar com os desafios que a vida nos apresenta. A falta de autoconfiança pode se manifestar como hesitação, autodúvida e uma relutância em assumir riscos. Aqui estão alguns aspectos importantes relacionados à autoconfiança. Experiências passadas. As experiências positivas ou negativas que tivemos ao longo da vida desempenham um papel significativo na formação da autoconfiança. Sucessos anteriores tendem a aumentar a autoconfiança, enquanto falhas podem diminuí-la. Autenticidade. Ser autêntico e alinhado com quem realmente somos pode fortalecer nossa autoconfiança. Tentar ser alguém que não somos pode minar nossa confiança. Definição de metas realistas. Estabelecer metas alcançáveis e trabalhar para alcançá-las gradualmente pode aumentar a autoconfiança. O sucesso incremental cria uma sensação de competência e fortalece a confiança em nossas habilidades. Aceitação de desafios. Superar desafios e enfrentar situações fora da zona de conforto é essencial para construir a autoconfiança. Cada desafio superado contribui para um aumento na confiança. Autoestima. A autoestima refere-se à avaliação global e emocional que fazemos de nós mesmos. É a maneira como nos vemos e como valorizamos nossa própria valia. Uma autoestima saudável está relacionada à capacidade de amar e aceitar a si mesmo, independentemente de erros ou imperfeições. Aqui estão alguns pontos-chave sobre autoestima. Autocompaixão. Desenvolver autocompaixão envolve tratar a si mesmo com bondade e compreensão, especialmente em momentos de dificuldade. Isso ajuda a criar uma base emocional estável. Aceitação de imperfeições. Ninguém é perfeito. E aceitar nossas imperfeições é crucial para construir uma autoestima sólida. Em vez de se concentrar em falhas, é importante valorizar nossas qualidades positivas. Cuidado pessoal. Praticar autocuidado e investir tempo em atividades que nos tragam alegria e satisfação contribui para uma autoestima positiva. Isso inclui atenção à saúde física, mental e emocional. Relacionamentos positivos. Construir relacionamentos saudáveis e positivos com os outros pode influenciar diretamente a autoestima. Relações de apoio e respeito contribuem para uma sensação de pertencimento e valor pessoal. Consciência emocional. Entender e processar nossas emoções de maneira saudável é vital para a autoestima. Isso inclui lidar com críticas de maneira construtiva e não permitir que a opinião dos outros defina nosso valor próprio. Trabalhar na construção e manutenção de uma autoconfiança sólida e de uma autoestima positiva é um investimento valioso na jornada para a prosperidade, pois esses elementos psicológicos desempenham um papel fundamental na forma como enfrentamos desafios, perseguimos objetivos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. O medo do fracasso. O medo do fracasso é uma emoção poderosa e, muitas vezes, paralisante que pode ter impactos significativos em diversos aspectos da vida, incluindo carreira, relacionamentos e autodesenvolvimento. Aqui estão alguns pontos para entender melhor o medo do fracasso. Definição do medo do fracasso. O medo do fracasso é uma apreensão intensa em relação a não atingir metas, expectativas ou padrões pessoais. Isso pode se manifestar de diferentes maneiras, desde a procrastinação até a evitação de desafios significativos. Esse medo muitas vezes está associado à preocupação com o julgamento dos outros e à percepção de que o fracasso é uma indicação de falta de competência ou valia pessoal. Origens do medo do fracasso. O medo do fracasso pode ter raízes em várias áreas, incluindo pressões externas. Expectativas sociais, familiares ou profissionais podem contribuir para a internalização do medo do fracasso. A pressão para atender a padrões específicos pode gerar ansiedade. Experiências passadas, fracassos anteriores, especialmente se foram experiências dolorosas ou humilhantes, podem deixar cicatrizes emocionais que alimentam o medo de repetição. Perfeccionismo. A busca implacável pela perfeição pode alimentar o medo do fracasso, já que qualquer desvio dos padrões elevados pode ser percebido como uma falha. Efeitos do medo do fracasso. O medo do fracasso pode ter impactos negativos, tais como
Procrastinação, adiar tarefas ou decisões importantes como uma forma de evitar o risco de falha iminente. Autossabotagem, comportamentos autodestrutivos que prejudicam as chances de sucesso. Estagnação, a relutância em assumir desafios ou buscar novas oportunidades por medo de não ser bem-sucedido. Ansiedade e estresse, a preocupação constante com o fracasso pode levar a altos níveis de ansiedade e estresse, prejudicando a saúde mental. Superando o medo do fracasso. Mudança de perspectiva. Ver o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pode ajudar a transformar a perspectiva negativa em uma abordagem mais construtiva. Estabelecer metas realistas, definir metas alcançáveis e dividir grandes objetivos em passos menores pode tornar o caminho para o sucesso mais gerenciável. Desenvolver resiliência. Cultivar a resiliência emocional para lidar com as inevitáveis adversidades da vida é essencial. Entender que o fracasso não define a valia pessoal é crucial. Buscar apoio. Conversar com amigos, familiares ou profissionais sobre medos e preocupações pode proporcionar uma perspectiva externa e suporte emocional. Ação corajosa. Enfrentar o medo do fracasso com ação corajosa, mesmo que inicialmente pequena, pode quebrar o ciclo de evitação e fortalecer a confiança. Lidar com o medo do fracasso é um processo contínuo, e a autocompaixão desempenha um papel vital. Ao aceitar que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso e que todos enfrentam desafios, podemos começar a desafiar e superar esse medo, permitindo-nos prosperar e crescer. A zona de conforto. A zona de conforto é um conceito que descreve um estado psicológico em que uma pessoa se sente seguro, sem enfrentar desafios ou estresse significativo. Nessa zona, as atividades e situações são familiares e previsíveis, proporcionando um sentimento de segurança e controle. No entanto, permanecer constantemente na zona de conforto pode limitar o crescimento pessoal e profissional. Aqui estão alguns aspectos relevantes sobre a zona de conforto. Definição da zona de conforto. A zona de conforto é uma área onde as atividades e experiências se encaixam dentro do que é conhecido e familiar. Isso pode incluir rotinas diárias, padrões de comportamento estabelecidos e situações que não exigem esforço cognitivo ou emocional significativo. Comodidade versus crescimento. Estar na zona de conforto geralmente é associado à comodidade e à sensação de segurança, mas pode resultar em estagnação pessoal e profissional. O crescimento muitas vezes ocorre quando as pessoas se desafiam, enfrentam situações novas e aprendem com as experiências. Riscos e desafios. A zona de conforto é caracterizada pela evitação de riscos e desafios. As pessoas tendem a evitar situações que envolvem a possibilidade de fracasso, desconforto ou incerteza. No entanto, é fora dessa zona que o aprendizado e o desenvolvimento ocorrem. Estagnação e falta de inovação. Ao permanecer na zona de conforto, pode haver uma tendência à estagnação. Isso se aplica tanto a nível pessoal quanto profissional. Indivíduos e organizações que evitam a mudança e a inovação podem ficar para trás em um mundo em constante evolução. Expansão da zona de conforto. Expansão da zona de conforto refere-se a ativamente buscar experiências novas e desafiadoras. Isso pode envolver a tomada de riscos calculados, a aprendizagem de novas habilidades e a exposição a situações desconhecidas. A expansão da zona de conforto é um processo gradual e contínuo. Benefícios de sair da zona de conforto. Crescimento pessoal. Ao enfrentar desafios, as pessoas têm a oportunidade de aprender mais sobre si mesmas, desenvolver habilidades e superar limitações percebidas. Inovação e criatividade. A exploração de territórios desconhecidos pode estimular a criatividade e levar a soluções inovadoras. Autoconfiança. Superar desafios fora da zona de conforto pode fortalecer a autoconfiança, mostrando que é possível lidar com situações difíceis. Equilíbrio necessário. Embora seja benéfico sair da zona de conforto, é importante encontrar um equilíbrio. Não se trata de evitar completamente a comodidade, mas de reconhecer quando é apropriado buscar novos desafios e oportunidades de crescimento. Consciência pessoal. O primeiro passo para expandir a zona de conforto é desenvolver a consciência pessoal. Isso envolve refletir sobre as próprias limitações percebidas, identificar áreas de desconforto e estar disposto a enfrentar desafios.
Ao reconhecer a importância de sair da zona de conforto e abraçar a mudança e o crescimento, as pessoas podem cultivar uma mentalidade mais aberta, resiliente e adaptável, permitindo um desenvolvimento mais amplo e significativo ao longo do tempo. A autossabotagem é um padrão de comportamento autodestrutivo no qual uma pessoa age contra seus próprios interesses, metas ou bem-estar. Essa tendência pode se manifestar de diversas maneiras e pode ter implicações significativas na vida pessoal e profissional. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre a autossabotagem. Autopercepção negativa. A autossabotagem muitas vezes está ligada a uma autopercepção negativa. Quando alguém tem uma visão desvalorizada de si mesmo, pode agir de maneira a reforçar essa percepção, criando um ciclo autodestrutivo. Medo do sucesso ou do fracasso. Tanto o medo do sucesso quanto o medo do fracasso podem alimentar a autossabotagem. O medo do sucesso pode surgir do receio de não ser capaz de lidar com as expectativas resultantes do êxito, enquanto o medo do fracasso pode levar a comportamentos que impedem ativamente o alcance de metas. Padrões de comportamento destrutivos. A autossabotagem pode se manifestar de várias maneiras, incluindo procrastinação, autocrítica constante, autossabotagem profissional, evitação de responsabilidades, relações tóxicas e a busca deliberada de situações prejudiciais. Autoconhecimento e reflexão. A chave para superar a autossabotagem é o autoconhecimento. Identificar padrões de comportamento autodestrutivos requer reflexão e uma avaliação honesta das motivações por trás das ações. Esse processo muitas vezes envolve questionar crenças limitantes e compreender as origens emocionais desses padrões. Terapia e aconselhamento. Profissionais de saúde mental, como psicólogos e terapeutas, podem desempenhar um papel crucial no tratamento da autossabotagem. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, pode ajudar a identificar e modificar padrões de pensamento negativos que contribuem para a autossabotagem. Autoestima e autoaceitação. Melhorar a autoestima e praticar a autoaceitação são passos essenciais para combater a autossabotagem. Isso envolve cultivar uma visão mais positiva de si mesmo, reconhecendo conquistas e habilidades, e desenvolvendo a compaixão por suas próprias falhas. Estabelecer metas realistas. Definir metas realistas e alcançáveis é importante para evitar a autossabotagem. Metas inatingíveis podem gerar sentimentos de desesperança e desencadear comportamentos autodestrutivos. Mudança de hábitos. Mudar hábitos autodestrutivos requer esforço consciente e consistência. Isso pode envolver a criação de novos padrões de pensamento, a definição de limites saudáveis, a prática de autocompaixão e a adoção de estratégias para enfrentar desafios de maneira construtiva. Apoio social. Buscar apoio de amigos, familiares ou grupos de apoio pode ser valioso ao enfrentar a autossabotagem. Compartilhar experiências e receber feedback positivo e encorajador pode fortalecer a resiliência emocional. Ao abordar a autossabotagem, é importante reconhecer que o processo de mudança pode levar tempo e paciência. A autocompaixão, a aceitação e o compromisso com o crescimento pessoal são componentes-chave para superar esse padrão comportamental prejudicial. Crenças limitantes. Crenças limitantes são convicções pessoais negativas que uma pessoa mantém sobre si mesma, sobre os outros ou sobre o mundo, e que podem restringir seu desenvolvimento pessoal e profissional. Essas crenças, muitas vezes enraizadas no subconsciente, têm o poder de moldar a maneira como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Aqui estão alguns pontos importantes sobre crenças limitantes. Formação de crenças limitantes. As crenças limitantes muitas vezes se desenvolvem ao longo do tempo, influenciadas por diversas experiências de vida, interações sociais, mensagens culturais e feedbacks negativos. Podem ser internalizadas a partir de críticas, rejeições, fracassos passados ou padrões de pensamento negativos. Tipos de crenças limitantes. Crenças sobre si mesmo. Exemplos incluem eu não sou bom o suficiente, eu sempre falho ou eu não mereço sucesso. Crenças sobre os outros. Pode incluir crenças como as pessoas não podem ser confiáveis ou ninguém se importa comigo. Crenças sobre o mundo. Engloba ideias como o mundo é um lugar perigoso ou a vida é sempre difícil. Impacto na autoestima e autoconfiança. Crenças limitantes têm um impacto direto na autoestima e na autoconfiança.
Quando acreditamos nessas mensagens negativas sobre nós mesmos, isso pode nos impedir de perseguir nossos objetivos, assumir riscos e desenvolver plenamente nosso potencial. Ciclo de autossabotagem. Crenças limitantes muitas vezes alimentam um ciclo de autossabotagem. Por exemplo, se alguém acredita que não é digno de sucesso, pode inconscientemente se colocar em situações que levam ao fracasso, validando assim a crença original. Mudança de crenças limitantes. Superar crenças limitantes requer consciência e esforço ativo. Algumas estratégias incluem: questionamento. Questionar as crenças limitantes, desafiando sua validade e considerando evidências contrárias. Substituição positiva. Substituir pensamentos negativos por afirmações positivas e construtivas. Autoaceitação. Cultivar a aceitação pessoal e a compreensão de que é normal ter imperfeições. Feedback positivo. Buscar feedback positivo e reconhecimento das próprias conquistas. Terapia e aconselhamento. Profissionais de saúde mental, como psicólogos, terapeutas ou coaches, podem ser recursos valiosos para ajudar na identificação e superação de crenças limitantes. A terapia cognitivo-comportamental, em particular, é eficaz nesse contexto. Desenvolvimento pessoal e educação. Participar de atividades de desenvolvimento pessoal, como leitura de livros inspiradores, cursos, workshops e palestras, pode expandir a visão de mundo e desafiar crenças limitantes. Compreensão das origens. Entender as origens das crenças limitantes pode fornecer insights valiosos. Isso pode envolver explorar experiências passadas, padrões familiares ou mensagens culturais internalizadas. Ao desafiar e substituir crenças limitantes por pensamentos mais positivos e construtivos, é possível criar uma mentalidade mais saudável e capacitadora, permitindo o crescimento pessoal e a busca de objetivos com mais confiança e determinação. A comparação social. A comparação social é um fenômeno psicológico no qual as pessoas avaliam suas próprias habilidades, realizações, aparência e sucesso em relação aos outros. Essa comparação pode ocorrer em diversas áreas da vida, como carreira, finanças, relacionamentos, aparência física e outros aspectos relevantes. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a comparação social. Natureza inerente. A comparação social é uma parte natural do comportamento humano. Desde cedo, as pessoas tendem a se comparar aos outros como uma forma de avaliar seu próprio status e identidade. Motivação e inspiração versus descontentamento. Em alguns casos, a comparação social pode ser motivadora e inspiradora, incentivando as pessoas a melhorar e alcançar seus objetivos. No entanto, em muitos casos, a comparação social pode levar ao descontentamento, especialmente quando resulta em sentimentos de inferioridade ou inveja. Influência das mídias sociais. As mídias sociais intensificaram a comparação social, pois as pessoas têm acesso constante às vidas aparentemente glamorosas e bem-sucedidas de outras pessoas. A exposição a imagens cuidadosamente selecionadas pode criar expectativas irreais e contribuir para sentimentos de inadequação. Efeitos na autoestima. A comparação social pode impactar a autoestima. Constantemente se comparar negativamente aos outros pode levar a uma visão distorcida de si mesmo e contribuir para sentimentos de insatisfação e baixa autoestima. Individualidade e experiências únicas. Cada pessoa é única, com experiências de vida, habilidades e circunstâncias únicas. Comparar-se com os outros muitas vezes não leva em consideração essas diferenças, resultando em avaliações injustas e imprecisas. Ressentimento e inveja. A comparação social excessiva pode levar ao ressentimento e à inveja. Sentir-se inadequado em comparação com os outros pode gerar emoções negativas em relação às conquistas alheias. Estratégias para lidar com a comparação social. Conscientização. Reconhecer quando a comparação social está ocorrendo é o primeiro passo para lidar com o fenômeno. Foco interno. Concentrar-se em metas pessoais, valores e realizações, em vez de se concentrar exclusivamente nas realizações dos outros. Gratidão. Praticar a gratidão por nossas próprias conquistas e circunstâncias pode ajudar a minimizar sentimentos de inveja. Cultivar empatia. Entender que as representações externas nem sempre refletem a realidade interna das pessoas pode ajudar a cultivar empatia.
Todos enfrentam desafios e dificuldades, mesmo que essas não sejam visíveis externamente. Busca de apoio. Compartilhar sentimentos de comparação social com amigos, familiares ou um profissional de saúde mental pode proporcionar perspectivas adicionais e suporte emocional. Autoaceitação. Aceitar-se como você é, com todas as suas imperfeições e sucessos, é fundamental para cultivar uma mentalidade mais saudável em relação à comparação social. Ao desenvolver uma consciência mais aguçada e estratégias para lidar com a comparação social, é possível promover uma visão mais realista de si mesmo e dos outros, contribuindo para uma saúde mental mais positiva e um senso mais saudável de autoestima. O perfeccionismo. O perfeccionismo é um traço de personalidade caracterizado pela busca implacável da perfeição e pela tendência a estabelecer padrões extremamente elevados, muitas vezes inatingíveis. Enquanto algumas pessoas podem ver o perfeccionismo como uma qualidade positiva, há aspectos negativos associados a esse comportamento. Aqui estão alguns pontos importantes sobre o perfeccionismo. Padrões inatingíveis. Pessoas perfeccionistas estabelecem padrões extraordinariamente altos para si mesmas e para os outros. Esses padrões são muitas vezes irreais e difíceis de alcançar, o que pode levar a constante insatisfação e frustração. Autoexigência extrema. Os perfeccionistas geralmente se cobram excessivamente e têm uma autoexigência extrema. Mesmo quando alcançam sucesso, podem ter dificuldade em reconhecer e celebrar suas conquistas devido à persistente sensação de que nunca é o bastante. Medo do fracasso. O medo do fracasso é uma característica comum do perfeccionismo. O receio de não atender aos próprios padrões elevados pode levar à procrastinação, evitação de desafios significativos e, em casos extremos, à paralisia diante de tarefas. É importante reconhecer que o perfeccionismo não é um objetivo realista e que buscar a excelência, em vez da perfeição, pode ser mais saudável e sustentável a longo prazo. Desenvolver uma abordagem mais equilibrada em relação aos próprios padrões e conquistas pode contribuir para uma vida mais plena e satisfatória. Superar esses obstáculos muitas vezes requer autoconhecimento, autenticidade e a disposição de enfrentar desafios de frente. Desenvolver uma mentalidade positiva, estabelecer metas realistas e cultivar habilidades emocionais são passos essenciais para prosperar.